Você já parou para pensar, com a frieza de um estrategista, o que realmente acontece quando você simplesmente deixa de existir na vida de alguém? E eu não estou falando daquele afastamento tímido, daquela jogada infantil de demorar para responder mensagens ou ficar postando indiretas. Estou falando de desaparecer, sumir, evaporar. Sem avisos, sem discussões, sem aquela última conversa para fechar ciclos. O silêncio absoluto, o vácuo total. No mundo atual, vivemos uma epidemia de desvalorização. As pessoas foram condicionadas a acreditar que o acesso a você é um direito inalienável, que sua presença é garantida, barata e inesgotável. Elas tratam a lealdade alheia como um recurso renovável. Mas hoje, aqui no canal Estoico Cru, nós vamos inverter essa lógica perversa. Vamos aplicar a engenharia reversa na psicologia humana sob a ótica do estoicismo e entender o que acontece na mente de quem te desprezou quando você retira o seu bem mais precioso, a sua atenção. Bem-vindo ao conteúdo mais importante que você consumirá hoje. Se você já esteve ou está em uma situação onde sua dignidade foi colocada na prateleira de liquidação, onde você foi tratado como uma opção conveniente para os momentos de tédio de alguém, preste muita atenção. Nós não vamos falar sobre joguinhos de manipulação baratos. Nós vamos falar sobre a retomada brutal do seu valor. Vamos dissecar 9 estágios emocionais intensos, quase torturantes, que a outra pessoa atravessa quando você aplica o poder do não ser na vida dela. E garanto que, ao final desta análise, você entenderá por que muitas vezes a ação mais poderosa, a atitude mais estoica e viril que você pode tomar, é dar as costas e nunca mais olhar para trás. Se você está pronto para descobrir o seu valor intrínseco, se está pronto para fazer com que a ausência ensine o que a sua presença não conseguiu, comente agora mesmo: eu sou a minha prioridade. Faça isso não pelo algoritmo, mas como um juramento a si mesmo. E fique atento, porque o 10º estágio, o bônus final, é a chave que separa os meninos dos homens, os escravos emocionais dos verdadeiros imperadores de si mesmos. Vamos começar dissecando a psique humana diante da perda. O primeiro estágio é o que chamamos de o aguilhão da rejeição. É aqui que o caos começa na mente de quem te subestimou. Eles nunca, jamais, esperaram que você desaparecesse. Na arrogância silenciosa deles, você era uma constante matemática. Você era aquele que sempre mandava a mensagem de bom dia, o que planejava os encontros, o que cedia nas discussões, o que sempre estava lá, leal como um cão de guarda, independentemente de quantos chutes recebesse. Você era a certeza em um mundo de incertezas, até que num estalar de dedos, você deixou de ser. Quando você desaparece, o impacto psicológico é semelhante a colidir com uma parede de concreto no escuro. Sêneca, o grande filósofo estoico, nos lembrava constantemente sobre como falhamos em apreciar o tempo e as pessoas, enquanto as temos, apenas para lamentar quando se esvaem. A frase popular, "você nunca sabe o que tem até perder", é um clichê, sim, mas é um clichê porque é uma verdade biológica enraizada no cérebro humano. Entenda isso com clareza cirúrgica. Quando você se remove da vida de alguém, não é apenas uma ausência física. Você não está apenas tirando o seu corpo do ambiente, você está retirando tudo o que a sua existência representava para aquela pessoa. O conforto, a validação do ego dela, a segurança emocional, a disponibilidade irrestrita. Ao sumir, você ataca diretamente a base da pirâmide de necessidades dela. Elas sentem a rejeição, mas não é uma rejeição superficial, como um não para um convite de cinema. É uma ferida narcísica profunda. Pela primeira vez, talvez em anos, elas percebem que não têm controle sobre você. A maioria das pessoas, infelizmente, opera com uma mentalidade de tirania emocional. Elas não gostam de admitir,
Mas quando sabem que alguém estará sempre por perto, elas transformam essa pessoa em uma rede de segurança. Você se torna um plano B, uma apólice de seguro contra a solidão. Quando você some, você puxa essa rede de segurança enquanto elas estão no meio do salto. O pânico que se instala é instintivo, é a sensação de queda livre. A pergunta que ecoa na mente delas é devastadora. Como eu deixei isso acontecer? Como eu perdi o controle da situação? A dor dessa rejeição é amplificada se você foi, durante muito tempo, emocionalmente disponível. Eles interpretaram o seu amor, a sua paciência e a sua virtude estoica de tolerância como fraqueza. Eles assumiram que a sua bondade era infinita e incondicional, independentemente do desrespeito que lhe servissem. Talvez, em sua soberba, achassem que estavam lhe fazendo um favor ao permitir que você orbitasse ao redor deles. Essa é a ironia trágica. Eles pensam que estão lhe dando migalhas de atenção, mas na realidade era a sua energia que mantinha a estrutura da relação de pé. Agora, preste atenção na estratégia. Para que esse estágio da rejeição atinja o potencial máximo de ensino, você não pode dar avisos. O estoico não ameaça, ele age. Não diga que vai embora, não faça ultimatos dramáticos, não peça mais atenção ou mais carinho. Isso é comportamento de quem implora. O imperador não implora. Se você decidir que o desrespeito ultrapassou o limite da sua dignidade, você simplesmente cessa a interação. O silêncio repentino é o grito mais alto que você pode dar. Quando você desaparece sem explicação, o golpe é mais forte porque não há defesa. Se você discute, eles podem argumentar. Se você grita, eles podem te chamar de louco. Mas contra o silêncio, não há contra-argumento. O silêncio força a pessoa a olhar para dentro, para as próprias ações. Isso comunica de forma brutal e inegociável que você cansou, que a sua tolerância, embora elástica, não é infinita. Deixe-os lidar com os destroços do próprio ego. A pessoa que eles pensavam controlar saiu do prédio e levou as chaves junto. Isso nos leva inevitavelmente ao segundo estágio, o vácuo da ausência. Depois que o choque inicial da rejeição começa a se assentar, uma nova sensação toma conta: o vazio. É interessante observar a arrogância humana. Provavelmente, eles convenceram a si mesmos de que não sentiriam sua falta. Ah, se ele for embora, eu sigo em frente. Tem tanta gente no mundo, pensavam eles, mas a realidade é implacável. Quando a poeira baixa, o silêncio da sua ausência começa a gritar. Imagine uma casa onde havia uma música de fundo constante. Você podia nem prestar atenção nela o tempo todo, mas ela preenchia o ambiente, dava o tom, criava a atmosfera. De repente, a música para. O silêncio que resta não é paz, é um peso, é um vazio que corrói. Eles continuam a rotina, acordam, trabalham, comem, mas algo está fundamentalmente errado. A cor do mundo parece ter desbotado. É nesse momento que a ficha cai. Você era quem trazia significado, energia, calor e estabilidade. Sem você, a vida se torna insípida. Marco Aurélio dizia que devemos construir nossa própria felicidade dentro de nós mesmos, mas a maioria das pessoas modernas são parasitas emocionais. Elas sugam a energia dos outros para se sentirem vivas. Quando alguém te toma por garantido, assume que você é parte da mobília. Assumem que a dinâmica entre vocês é facilmente substituível. Mas aqui está a verdade brutal. A sua energia é única. Ninguém mais traz o que você trazia. Podem encontrar outros corpos, outras conversas, outros passatempos, mas a frequência específica da sua lealdade e do seu caráter, isso é raro. O vazio cresce a cada dia. Eles podem tentar preencher esse buraco com distrações baratas, vícios, festas, novos parceiros casuais, horas rolando o feed do Instagram. Mas como Sêneca alertava, quem tenta fugir de si mesmo cansa-se em vão. O vazio permanece lá,
lembrando-os do que perderam. É uma presença fantasmagórica. Eles começam a sentir falta das pequenas coisas. A maneira como você ouvia, a piada interna que só vocês entendiam, a sensação de ser compreendido sem precisar explicar tudo. A ironia é cruel. Eles não apreciavam essas coisas quando as tinham em abundância. Talvez achassem você intenso demais ou disponível demais. Agora, morreriam por um pouco dessa intensidade. Para maximizar esse efeito e proteger a sua própria cura, você deve se tornar inacessível. Bloqueie nas redes sociais, apague o número, corte os laços digitais. A curiosidade deles vai bater na porta fechada do seu perfil e encontrar o nada. Quanto mais eles perceberem que não podem te acessar, mais fundo o vácuo se torna. A escassez gera valor. É a lei básica da economia aplicada às relações humanas. Se o ouro fosse tão comum quanto a areia, ninguém o valorizaria. Você se tornou ouro ao se tornar raro. Deixe-o sentar nesse vazio. Deixe que sintam o frio da sua ausência. É a única maneira de aprenderem a lição. Antes de avançarmos para o terceiro estágio, onde a curiosidade se transforma em obsessão, precisamos fazer uma pausa estratégica. Muitos homens que me ouvem agora entendem a teoria, mas falham na prática. Eles sabem que devem se valorizar, mas quando estão diante da mulher que desejam ou em um relacionamento que está desmoronando, perdem a estrutura. Falam demais, explicam demais, mostram fraqueza, imploram por validação. O estoicismo não é apenas sobre suportar a dor, é sobre agir com uma postura inabalável que naturalmente gera respeito. O silêncio é uma arma, mas precisa saber ser manuseado. Existe uma diferença entre o silêncio de um menino emburrado e o silêncio de um homem que conhece seu valor. Se você quer dominar essa arte, se quer entender como a postura estoica, o autocontrole e a dignidade masculina podem transformar não apenas como você se sente, mas como elas te enxergam e te respeitam, eu preparei algo específico para você. O e-book O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você é um manual tático. Ele não é sobre truques de mágica, é sobre a reconstrução da sua espinha dorsal emocional. É sobre como parar de ser o cara bonzinho que é pisado e se tornar o homem que é respeitado, justamente porque não tem medo de perder. O link está fixado no topo dos comentários. Se você cansou de ser tratado como opção, esse é o seu próximo passo prático. Junte-se aos fortes. Agora, voltando à anatomia do desaparecimento, o terceiro estágio é a curiosidade avassaladora. Neste ponto, o vácuo já fez o seu trabalho inicial e o desespero começa a bater. A mente humana abomina o mistério quando se trata de relacionamentos passados. A curiosidade entra em cena como uma febre. As perguntas começam a girar como um carrossel infernal na cabeça deles. Onde ele está? O que ele está fazendo? Com quem ele está? Eles se tornam detetives da sua vida. No passado, eles ignoravam suas mensagens. Agora, eles dariam tudo por uma notificação sua. A obsessão em saber como você está lidando com isso é, na verdade, uma busca por validação. Eles querem saber se você está sofrendo, se está chorando pelos cantos, pois isso alimentaria o ego deles. Ah, ele ainda me ama, eu ainda tenho poder. Mas você, como um bom estoico, retirou o poder deles. Você se tornou um mistério insondável. Nada é mais perturbador para alguém que te controlava do que a ignorância total sobre o seu paradeiro. Na era da hiperconectividade, esse silêncio digital é ensurdecedor. Eles vão verificar seu Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp. Vão olhar seus stories.
Ou melhor, tentariam se você não tivesse sumido. E aqui está o golpe de mestre. Você não entrega nada. Você entrou em modo furtivo, sem indiretas de músicas tristes, que demonstram fraqueza, sem frases motivacionais exageradas, que demonstram que você está tentando provar algo, sem fotos de festas forçadas, que demonstram desespero. Apenas o nada, o vazio. Isso os enlouquece. Por quê? Porque o ser humano teme o desconhecido. O momento em que você some, a mente deles começa a preencher as lacunas com os piores medos possíveis. É aqui que a insegurança deles explode. Eles começam a se perguntar: será que ele já encontrou outra pessoa? Será que ele está melhor sem mim? Será que eu era o problema? A falta de informação é o terreno fértil onde a imaginação planta o medo. Eles não conseguem lidar com o não saber. Podem até tentar sondar amigos em comum, fazendo perguntas casuais, tentando disfarçar o interesse, mas a verdade é patente. Eles estão obcecados. É uma visão patética, na verdade. Alguém que dias atrás agia como se você fosse um estorvo, agora está gastando energia mental tentando decifrar o enigma que você se tornou. A curiosidade é uma força motriz poderosa. Quanto menos respostas eles têm, mais eles desejam saber. Você se torna o pensamento intrusivo que não vai embora. E a melhor parte, a imaginação deles trabalha a seu favor. Eles vão imaginar você mais feliz, mais forte, mais bem-sucedido, talvez acompanhado de alguém que realmente te valoriza. E esse pensamento é corrosivo. Para alimentar essa fogueira, você precisa ser um fantasma. Saia do radar completamente. Não poste nada que dê pistas. Deixe-os cozinhar no próprio molho da dúvida. Cada vez que pegarem o telefone para te stalkear e encontrarem o abismo, a ansiedade aumentará. Você inverteu o jogo. O poder agora reside no seu silêncio. Não lhes dê respostas. Dê-lhes o eco de suas próprias inseguranças. E é essa curiosidade frustrada que arrasta a pessoa para o quarto estágio, a autorreflexão profunda e dolorosa. Agora entramos em um território perigoso para o ego deles. Depois de dias ou semanas tentando descobrir onde você está, sem sucesso, a energia se volta para dentro. Eles são forçados a olhar no espelho. E a imagem refletida não é bonita. As perguntas mudam de onde ele está para o que eu fiz. Eu fui muito distante, eu fui frio demais, eu empurrei ele para longe, eu estraguei tudo. O arrependimento começa a se infiltrar como um veneno lento. A realidade é que ninguém gosta de admitir que é o vilão da história. É da natureza humana justificar os próprios erros. Mas o seu desaparecimento removeu a oportunidade deles se justificarem para você. Sem você lá para aceitar desculpas esfarrapadas, sem você lá para tentar consertar as coisas, eles ficam a sós com a própria consciência. Epicteto dizia que acusar os outros pelos infortúnios é sinal de falta de educação. Acusar a si mesmo é o começo da educação. Mas para eles, esse processo não é educativo no sentido nobre, é torturante. Eles começam a reprisar cada interação na mente, como um filme de terror em loop. Lembram das vezes em que ignoraram seu carinho, das vezes em que priorizaram coisas fúteis em vez de você, das vezes em que fizeram você se sentir pequeno, e isso bate forte, porque no fundo a intuição deles sempre soube que você era valioso. Eles sabiam que tinham algo bom nas mãos, mas a arrogância os cegou. Agora, sem a sua presença para amortecer a queda, eles encaram a brutalidade de suas próprias falhas. O poder desse estágio reside no fato de ser interno. Eles não podem brigar com você, não podem projetar a culpa em você porque você não está lá. A única pessoa que resta para culpar são eles mesmos. E essa é uma pílula amarga de engolir. A autorreflexão aprofunda-se com o tempo. Quanto mais pensam, mais percebem a magnitude do erro.
A culpa se acumula, eles começam a desejar ter uma máquina do tempo. Se eu pudesse voltar atrás, eu responderia àquela mensagem diferente. Eu teria ido naquele jantar. Mas o tempo, como nos ensina o estoicismo, é um rio que não corre para trás. É tarde demais. Durante esse estágio, é crucial que você mantenha a disciplina férrea. Não apareça para aliviar a barra deles. Não tente explicar por que você partiu para que eles entendam e aprendam. Não, deixe que eles cheguem às conclusões sozinhos. A lição só é aprendida quando é descoberta pela própria dor. Se você explicar, vira um sermão. Se eles descobrem sozinhos, vira uma verdade. Deixe-os sentar com essa culpa. É o preço que se paga pela negligência. E é dessa culpa que nasce o quinto estágio, o impulso de perseguição. A autorreflexão cria uma pressão interna insustentável e algo muda dentro deles. Eles passam do questionamento para a ação desesperada. A dinâmica de poder sofre uma reviravolta completa. Antes, você era quem investia, quem cuidava, quem perseguia. Agora é a vez deles. O desejo de te reconquistar se torna avassalador. Eles não conseguem parar de pensar em consertar o erro. Começam a testar as águas. Você vai ver o nome deles aparecer nas notificações. Uma curtida em uma foto antiga de 2 anos atrás. Uma visualização de stories se você não tiver bloqueado. Um comentário aleatório. E então as mensagens. Oi, sumido. Estava pensando em você. Podemos conversar? Ou aquelas mensagens tarde da noite, impulsionadas por álcool e solidão. Eles estão caçando você. Saíram da posição de prêmio e assumiram a posição de pedinte. Eles querem desesperadamente reacender o que deixaram morrer. Mas atenção, soldado, aqui é onde a maioria falha. É aqui que o ego masculino, carente de validação, quer ceder. Ah, ela finalmente percebeu meu valor. Vou responder. Não, não faça isso. O impulso deles de te perseguir é forte, mas a sua determinação deve ser impenetrável. Se você responder agora, você mata o processo de aprendizado e devolve o poder a eles. No momento em que você responde, o alívio deles é imediato e a urgência desaparece. Eles voltam a te ver como garantido. Ah, ele ainda está lá. Posso relaxar. E o ciclo de desrespeito recomeça. Você trabalhou duro para recuperar sua dignidade. Não há venda por uma mensagem de texto barata. Deixe que eles sintam o desespero. Deixe que se perguntem se você mudou de número, se mudou de país, se mudou de alma. Quanto mais eles perseguem e encontram o silêncio, mais percebem que perderam o controle. Deixe-os sentir a frustração de desejar algo que não podem mais ter. O silêncio é sua resposta. Isso nos leva ao sexto estágio, a batalha entre alívio e arrependimento. Precisamos ser honestos sobre a complexidade humana. Quando você some pela primeira vez, existe uma chance de, por um breve momento, eles sentirem um falso alívio. É aquela sensação imatura de liberdade. Finalmente, sem cobranças, sem drama. Eles podem sair, beber com os amigos, flertar desenfreadamente em aplicativos de namoro. Por 1 ou 2 dias, eles acham que venceram. Mas essa liberdade é uma ilusão de ótica. É como a euforia de comprar algo caro que você não pode pagar. A fatura chega depois. Esse alívio é superficial e temporário. Logo, eles estão sozinhos em seus quartos, a festa acabou, a luz do celular ilumina o rosto cansado e o arrependimento chega como uma maré negra. Eles percebem que a liberdade sem você é, na verdade, solidão. Percebem que as pessoas com quem estão saindo agora são rasas, conversas vazias, conexões efêmeras, corpos sem alma. É como beber água salgada quando se tem sede. Parece resolver na hora, mas só aumenta a desidratação. No mundo moderno dos relacionamentos líquidos, eles acham que substituir alguém é fácil. Um sai, outro entra. Mas eles aprendem da maneira mais difícil que a intimidade real, a estabilidade emocional e a conexão genuína que você oferecia não se encontram em qualquer esquina.
Não se encontra lealdade no Tinder com 3 arrastadas para a direita. Essa realização os derruba. O arrependimento pesa mais porque foi precedido por aquela arrogância do "estou melhor assim". Deixe-os experimentar essa liberdade amarga. Não corra de volta quando eles começarem a postar coisas tristes. Deixe-os provar o sabor da vida sem você. Eles precisam entender que a sua presença era um privilégio, não um direito. E privilégios revogados raramente são devolvidos. O 7º estágio é patético, mas previsível. O desejo de jogar o jogo. Quando o arrependimento se instala e você continua em silêncio, o pânico assume o controle. Eles tentam retomar o controle da única forma que conhecem: manipulação. Eles tentam jogar jogos mentais. Começam a agir de forma estranha nas redes sociais. Postam fotos provocantes, fotos com outras pessoas sugerindo novos romances, frases enigmáticas sobre novos começos ou se livrar do que pesa. É um teatro, um circo montado com um único espectador-alvo: você. Tudo isso é uma tentativa desesperada de provocar uma reação. Eles querem te deixar com ciúmes, querem que você fique com raiva, querem que você mande uma mensagem tirando satisfação, porque até o ódio é uma forma de conexão. A indiferença é que é a morte do ego. Mas aqui está a beleza do estoicismo. Você não joga mais, você transcendeu. Você olha para essas tentativas de ciúmes como um adulto olha para uma criança fazendo birra no chão do supermercado, com um misto de pena e distanciamento. Você não curte, não comenta, não visualiza, não reage. As pessoas acreditam que fazer ciúmes é uma estratégia infalível. Mas o que acontece quando o alvo simplesmente não se importa? Quando você superou a necessidade de possuí-los? As táticas deles falham miseravelmente. Eles lançam iscas, mas o peixe já nadou para outro oceano. E nada, absolutamente nada, enfurece mais um manipulador do que a ineficácia de suas manipulações. Quando eles percebem que não conseguem mais te atingir, que os botões que eles costumavam apertar estão desconectados, eles desmoronam. Eles estão atirando no escuro e acertando o próprio pé. Ignore os posts, ignore as fotos. O jogo só existe se houver 2 jogadores. Quando você sai do tabuleiro, eles ficam jogando sozinhos, parecendo tolos. E é nesse momento que o peso real da situação cai sobre eles. O 8º estágio, o peso esmagador do silêncio. Se existe uma ferramenta que separa os mestres dos aprendizes, é o uso do silêncio. Como disse Pitágoras, o silêncio é a primeira pedra do templo da sabedoria. Mas para quem te perdeu, o silêncio é a primeira pedra do túmulo da relação. A ausência das suas palavras, dos seus textos, da sua voz, fala mais alto do que qualquer grito. O silêncio é um espelho implacável. Sem o ruído das discussões, sem as suas tentativas de consertar as coisas, eles são deixados apenas com os próprios pensamentos. E o silêncio é torturante para quem tem a consciência pesada. Eles começam a questionar tudo. Lembram de cada vez que demoraram para te responder. E agora, o karma digital cobra seu preço. Eles olham para o telefone e o aparelho parece morto. Eles esperam que você quebre, esperam que você mande aquele oi de madrugada, mas você não manda. Cada minuto de silêncio é uma eternidade para quem está acostumado a ter o controle. A ansiedade cresce exponencialmente. Vivemos na era da dopamina barata e da resposta imediata. As pessoas ficam ansiosas se o cheque azul do WhatsApp não brilha em 5 minutos. Quando você retira essa gratificação instantânea por dias, semanas, meses, você provoca um curto-circuito no sistema nervoso delas. Elas estavam acostumadas com o barulho da relação, com as cobranças, até mesmo com as brigas, pois a briga ainda é uma forma de atenção. Mas o silêncio é a morte da validação. Deixe que o seu silêncio seja o seu juiz e o seu executor. Não o quebre. Não explique.
Deixe que sintam o peso esmagador das próprias ações ecoando no vazio que você deixou. Eles logo perceberão que perder o acesso a você é uma punição muito mais severa do que qualquer palavra dura que você poderia ter dito. Isso nos arrasta violentamente para o 9º estágio, o medo que os faz rastejar de volta. Aqui é onde a estrutura emocional deles colapsa. O medo, Sêneca dizia, sofremos mais na imaginação do que na realidade. E agora, você plantou o sofrimento na imaginação deles. O medo é a parte que eles nunca calcularam. Durante todo o tempo em que te desvalorizaram, eles operavam sob a premissa da segurança. Ele nunca vai embora. Mas agora que o silêncio se prolongou, a certeza virou pó. Eles estão aterrorizados. O pensamento intrusivo muda de onde ele está para e se eu o perdi para sempre? E pior, e se ele estiver com outra? A ideia de você entregando sua lealdade, seu tempo e sua energia para outra pessoa faz o estômago deles revirar. Eles começam a visualizar você sorrindo para outra pessoa, construindo memórias com outra pessoa, sendo o parceiro incrível que eles sabem que você é, mas com alguém que realmente te valoriza. O ciúme retrospectivo e o medo da substituição os consomem. Nesse ponto, o orgulho desaparece. O ego é triturado pelo medo da perda definitiva. É aqui que eles fazem coisas que juraram nunca fazer. Eles mandam textos bíblicos pedindo desculpas. Eles ligam chorando. Eles aparecem na sua porta sem avisar. Eles prometem o mundo, prometem mudar, prometem ser a pessoa que você sempre quis. Tudo isso é motivado por um único fator: pânico. Não é amor genuíno. Não se engane. É o medo de perder um recurso valioso. É o medo de ver outro brincando com o brinquedo que eles descartaram. Mas aqui está a verdade estoica e cruel. Quando eles finalmente sentem esse medo, geralmente já é tarde demais. Você já atravessou o deserto. Você já matou a esperança que te mantinha preso. Você encontrou sua força, sua independência e sua autossuficiência. O medo deles é real, mas a sua indiferença também é. Quando eles vierem rastejando, e eles virão, não confunda pena com amor. Não dê uma segunda chance apenas porque eles estão com medo. O medo passa, e quando o medo passa, o desrespeito volta. Deixe-os enfrentar as consequências irreversíveis de suas escolhas. Eles precisam aprender, da maneira mais dura possível, que você não é uma opção na prateleira que eles podem pegar e largar quando bem entenderem. Você é um evento único na vida deles, e esse evento acabou. Se você chegou até aqui, se você ouviu cada palavra e sentiu a verdade ressoar nos seus ossos, parabéns. Você já está à frente de 99% da população masculina que vive de migalhas emocionais. Você provou ter a disciplina de um aspirante a estoico, alguém que busca profundidade e sabedoria em um mundo raso. Por ter demonstrado essa lealdade ao seu próprio crescimento, aqui está o bônus. O 10º e último estágio, o mais importante de todos. Número 10. A realização da independência emocional suprema. Este é o estágio final, mas não é sobre eles, é sobre você. É onde o ciclo se fecha e a sua ascensão começa. A autarqueia estoica, a autossuficiência. Quando você desaparece no início, pode ser uma tática, pode ser uma reação à dor. Mas conforme os dias passam e você resiste à tentação de voltar, algo alquímico acontece dentro de você. Você não está apenas se afastando deles, você está caminhando em direção à sua própria liberdade. Em muitos relacionamentos, os homens se perdem. Ficam tão obcecados em agradar, em prover, em ser o cara certo, que esquecem que a própria felicidade deve ser uma fortaleza interna, não uma tenda armada no terreno instável do humor de outra pessoa. Ao sustentar o seu desaparecimento, você começa a ver o mundo com clareza cristalina. Você percebe que não precisa da validação deles para respirar. Você não precisa do bom dia deles para começar sua rotina.
Você não precisa da aprovação deles para sentir que tem valor. A opinião deles, que antes parecia um decreto real, agora é apenas um ruído irrelevante. Essa é a verdadeira vitória, a independência emocional. E o mais fascinante é que eles sentem isso. Mesmo à distância, a energia muda. Eles percebem que você não é mais a mesma pessoa. Você é mais forte, mais denso, mais perigoso no bom sentido. Eles sentem que você superou, que você não precisa mais deles para se sentir completo. E não há nada, absolutamente nada, mais atraente e ao mesmo tempo mais aterrorizante para quem te desprezou do que ver que você é feliz sem eles. É o golpe final no narcisismo deles. As mesas viraram permanentemente. Eles estão presos nos mesmos padrões tóxicos, correndo atrás do próprio rabo. Mas você evoluiu. Você quebrou as correntes da necessidade. Assuma essa independência. Proteja-a com sua vida. Não volte para os velhos caminhos. Não dê a eles a satisfação de pensar que ainda possuem as chaves do seu estado emocional. Você se tornou inabalável. Então, qual é a lição que levamos hoje? Pare de dar às pessoas o poder de te tratar como lixo. Pare de ser o homem que está sempre lá, não importa o quanto seja desrespeitado. Tenha a coragem de retirar a sua presença. O momento em que você anda para longe, o momento em que você escolhe o não ser na vida de quem não te merece, é o momento em que você renasce. Você detém o poder agora. Eles vão sentir, vão se arrepender, vão chorar e vão perceber que perderam algo insubstituível. Mas isso já não é mais problema seu. O seu foco agora é o seu império interior. Se você está pronto para reivindicar esse poder, se está pronto para deixar de ser uma nota de rodapé na vida dos outros, para ser o protagonista da sua própria epopeia, eu quero que você deixe um último comentário. Escreva: eu sou a minha prioridade. Grave isso no concreto digital deste vídeo e na sua mente. E se este conteúdo foi o choque de realidade que você precisava, se ele alinhou a sua espinha dorsal, considere se tornar um membro do canal. O Clube de Membros do Estoico Cru não é apenas um apoio, é uma irmandade de homens que decidiram parar de aceitar a mediocridade. Lá dentro, aprofundamos essas táticas e construímos a fortaleza. Se não for o momento, inscreva-se e ative o sino. Cada like, cada inscrição é um tijolo na construção dessa comunidade de fortes. Lembre-se, o seu valor é inegociável. O seu silêncio é a sua espada. E a sua ausência é a lição final. Nos vemos no topo ou não nos vemos. Mantenha-se forte. Mantenha-se estoico.